Uma coisa curiosa da prática. É que pra mente achar certas soluções, ela tem que estar acuada, ela tem que estar no canto, ela tem que estar num beco sem saída, ela tem que estar sem rota de fuga. Enquanto que se a mente estiver numa situação muito confortável, muito conveniente, muito espaçosa, a mente gira e não chega a lugar nenhum. Na tradição de floresta, os monges vão atrás desse tipo de situação. Vão viver em locais perigosos, vão viver em locais que despertam medo e coisas do tipo. Agora, como leigos, não é apropriado pra gente fazer o mesmo. Mas às vezes o que acontece é que essas situações vêm até a gente, não da mesma apresentação, mas situações que colocam a mente numa situação aquada, numa situação sem saída, numa situação bem tensa. E aí não é hora de fugir. É hora de parar, ok. As coisas estão fora do controle, estão com incêndio de proporções descontroladas na mente. Se eu tiver que aprender alguma coisa com isso, que eu aprenda agora. Eu não vou aguentar simplesmente esse incêndio e deixar ele não se queimar e esperar que ele apague sozinho. Usar essas oportunidades que a gente tem quando tem alguma situação complexa para resolver. Não ter medo da mente. Não ter medo de olhar para a mente. E forçar a mente a achar uma saída. A mente tem essa capacidade. Tem um lado da mente que consegue fazer isso. E curiosamente ele funciona melhor sob pressão. Se o sofrimento estiver intenso, melhor ainda. Porque a sabedoria tem motivação para achar uma solução. Agora, se o sofrimento está muito intenso, daí eu consigo ignorar. Eu fecho o olho e não estou vendo. Não estou vendo. E aí aquela solução da sabedoria não surge. Agora, se tem um sofrimento evidente, não tem para onde correr. Não tem botão que aperta, não tem remédio que toma. Então tem que olhar, não tem para onde correr. É como tá dentro da jaula do tigre. Não tem pra onde você correr, meu amigo. Você tá junto com o tigre, é você e o tigre. Do ponto de vista da mente. E aí que a gente testa a nossa prática. A gente vê, usa Budô, usa o que a gente conhece, usa os recursos que a gente tem. Com esse contexto da mente está queimando, a mente testa as soluções que vêm sendo oferecidas pelo lado da sabedoria. E aí o contraste é nítido. Se tem alguma coisa que a mente contempla alguma coisa e aquilo alivia o sofrimento, na mesma hora a mente vai naquela direção com força total. Ela vê a porta aberta e ela vai para a porta.
gente vê o remédio do Dharma tendo efeito na hora. A mente pensa, isso é incerto. Esse pensamento é incerto, essa ideia é incerta. Essa outra ideia também é incerta. Então por que eu estou preocupado com questão de ideia? Larga a mão de tudo isso. E a mente larga. E aí a gente vê o sofrimento desaparecer ali na nossa frente também. Do mesmo que tinha aquele sofrimento evidente queimando, também a gente vê o sofrimento desaparecendo. E a gente tem certeza que ele desapareceu porque a gente usou a sabedoria para resolver. Então, não fugir desse tipo de situação. Seja para qual lado que a mente for queimar, seja para o lado do tédio, seja para o lado de raiva, de preocupação, disso, daquilo. Não desperdice essas oportunidades. Porque quando a coisa estiver realmente mais feia, com velhice, doença e morte, aí como é que vai ser? Se você não treinou com situações mais fáceis, vai ficar mais difícil da sabedoria surgir. Você não treinou esse músculo da sabedoria. Aí não fugir pra onde? Tá bom, dessa vez você consegue fugir. E da próxima, você vai conseguir fugir? E da próxima e da próxima. Se for o tipo de dor que nem morfina alivia, e aí, como é que vai ser? Pra onde você vai correr? Então, olhar essas oportunidades, esses momentos, como uma boa oportunidade do Dharma surgir na mente. É muito mais fácil o Dharma surgir na mente nessa situação do que se estiver numa sala com ar-condicionado totalmente confortável e as pessoas sendo super legais com você o tempo todo. Todo mundo dizendo sim, ninguém diz não pra você, todo mundo é muito legal. Não tem chance nenhuma de surgir Dharma disso. Pode ser confortável externamente, mas do ponto de vista da mente, a mente está fraca. A mente está apoiada numa coisa instável externa. E é curioso, como nessas ocasiões, tipo, você manda a mente, tá bom, que Dharma que eu uso para resolver isso? Você manda a mente nessa direção, ela vai achar alguma coisa. A gente já leu demais, a gente já praticou demais, já ouvimos muito Dhamma Talk, já fizemos muito retiro. Alguma coisa a mente vai trazer. E a gente testa, aplica do melhor que a gente consegue. E é curioso, que às vezes vem aquelas coisas básicas, né? Tipo adiantar básico. Né? Incerto, incerto, incerto. Pronto, é aquilo. Você pega aquilo, aplica, resolve tudo totalmente. E você vê como é que você estava preso num mando de ideias malucas e sem direção. Esse pensamento aqui é incerto. E esse outro? Incerto também. Então por que eu estou preocupado com tudo isso? Isso aqui, incerto. Aquela situação do futuro é incerta. E aí você fica também cuidadoso com não sair comemorando as coisas antes da hora. Porque é incerto. Você vê várias coisas caminhando para uma certa direção, mas você vê umas outras caminhando numa direção completamente diferente.
e que pode sabotar totalmente aquele plano inicial. Nenhum dos dois está certo. Segurar um não está certo, segurar o outro não está certo. Melhor não segurar nada. Esperar. Se segurar um como certo e não acontecer o que a gente quer, a gente vai sofrer. Então é melhor não segurar nada. E ficar no meio. E deixar as condições, causa e condições seguir seu curso. Faz o que dá. O que não dá, a gente larga a mão. E a mente fica em paz. Se vier bem, se não vier, amém. A gente se vira. A gente dá um jeito. Vida que segue. Isso aplica para várias coisas, desde incertezas sobre questões de família, incerteza de questão de trabalho, em questão de incerteza de salário, em questão de incerteza de questão de saúde. A gente pode aplicar essas mesmas coisas. Em vez de ficar simplesmente preocupado que se sim, se não, se não, se sim, olha pra mente e vê como que a gente está se martelando com coisas que não são necessárias. A gente ficar se martelando não vai ajudar em nada. Se vier bem, se não vier, amém. A gente faz o que dá, movimenta as peças na onde dá pra mexer, mas abre mão do futuro também. Causa e condições. Deve ter algum karma do passado também envolvido. Então não é assunto nosso de ficar tão obcecado com o resultado. Ficar atento aos sinais dessa mente opressora. Por mais que a gente viva numa cidade como São Paulo, em que tem tanto assalto, tanta coisa de celular, muita gente, tem gente que nunca foi assaltada. Agora, se cada moto que a gente escuta na rua, nossa mente tortura a gente com medo, então tem alguma coisa errada. A gente está abrindo uma janela para o inferno. A gente deveria aprender a fechar. Se cada vez que a gente sai na rua a gente sente medo, está errado. Porque é a nossa mente criando medo. A gente toma os cuidados necessários, evita usar o celular na rua, quem quiser tem spray de pimenta, quem achar que não é necessário, então simplesmente faz o que julga necessário, mas abrir mão, tô na rua, também ter noção de karma, Se a gente já roubou os outros no passado, a gente vai ser roubado. Em algum momento esse karma vai voltar,
não vai se expor em situações desnecessárias também, mas também tem essa atitude de abrir mão. Se tiver karma para receber, não tem para onde esconder. Você pode estar em casa. Não tem pra, o Buda falava que não tem para onde se esconder do karma. Não tem nenhuma caverna que você vai se esconder do seu karma. Então não fique fugindo também do seu karma. O próprio Moggallana, venerável Moggallana, uma vida passada ele tinha cometido o karma pesado de matar o pai e a mãe. E mesmo depois de ter se tornado um arahant, aquele karma não tinha se esgotado completamente. E aí, tipo, perto da morte dele, teve algumas ocasiões que ele percebeu que alguma coisa ia acontecer e evitou a situação. Evitou uma, evitou duas, mas as situações continuavam aparecendo. Situações que colocavam ele em risco, colocavam ele em perigo. Mas aí, se eu não me falha muito bem a memória, ele percebeu que realmente não tinha jeito, era karma do passado. Abriu mão e deixou a situação acontecer. E aí, eventualmente, os bandidos encontraram ele e mataram ele de forma bruta. E aí os discípulos foram perguntar pro Buda por que o Moggallana, que era tão carinhoso com seus discípulos, tão cuidadoso, teve uma morte tão brutal. E o Buda falou, não digam isso, a morte dele foi proporcional a esse karma do passado que não tinha esgotado. Não tinha nada de errado com isso, não foi nada injusto. Mas até o Moggallana não conseguiu escapar o que dizer da gente. Agora, ficar com medo toda vez que a gente sai na rua também não ajuda. A gente toma as medidas necessárias, evita situações de perigo. Se puder andar em grupo, anda em grupo. Agora, quando tem que andar sozinho também, Budô. Não deixa a mente te torturar com medo. Que não tá certo. Quantas motos passam na rua e nenhuma te assalta? Aí, tipo, se cada moto que passa na rua gera sofrimento na sua mente, qual a porcentagem de sofrimento real e sofrimento falso que você está experienciando por causa disso? Mesmo na floresta, os monges quando moravam na floresta, tipo, a gente sabe que tem tigre, a gente sabe que tem urso, mas chega um momento, tem certos momentos que tipo, a mente abre mão. Ok, se tiver o urso, a gente sabe que tem urso lá, mas a mente não tá... Assim, se o urso não tá na nossa frente, deixa ele lá. Tipo, não é um assunto. Não é um assunto, assim. Porque vira uma autotortura. Tá bom, se tem um elefante do mosteiro perto do meu cut, ok, eu penso no que eu vou fazer agora. Tipo, se tem um elefante a 200 km dentro do Parque Nacional, é problema do elefante. Eu não tenho que me preocupar com isso. Porque não vai ajudar em nada, não é assunto meu. Esses são os pontos que mesmo sendo leigo, né, a gente deve treinar e tomar cuidado para não cair nessas opressões da mente. Simplesmente sair aceitando e ficar com medo por toda parte. Porque tá bom, viu um assalto em São Paulo, tá bom. Traumatizou um pouco, ok. Aí você muda de cidade, vai lá, tem um outro assalto. E aí? Você vai fugir para onde? Cidade pequena também tem. Não é isento. E se a gente tiver karma com isso, esse karma vai atrás da gente, pode ter certeza que ele vai junto. Você não tem como correr, né? Então faz o que é possível, cuida da mente.
gente tem que ter essa capacidade de andar bem, andar se sentindo seguro internamente. Ok, se acontecer alguma coisa, eu tomo todas as medidas, tomo cuidado, ando com atenção, ando com sati. Se eu noto alguma coisa suspeita, eu evito. Mas se alguma coisa foge do meu controle, se eu pego de surpresa, paciência. Agora, negligência também é nossa responsabilidade. Se a gente sabe de tudo isso que tem em São Paulo, a gente anda com o celular na rua, distraído, com um fone de ouvido daqueles grandão, que tampa o ouvido, muito interessante. Né? As pessoas tampam o ouvido, elas criam vulnerabilidade para elas mesmas. Porque você não escuta nada, ela te aproximando de você, porque você está com a música no quinto dos volumes, né? Então, assim, você não escuta alguém se aproximando, você não observa, você fica distraído com a música, você não escuta o que está acontecendo ao seu redor, você não vê o que está acontecendo, você, pum, pega de surpresa. Uma coisa totalmente prevenível. Então a gente faz o que dá. O que não dá também, a gente abre mão. Sempre preparado para lidar com aquilo. Quando eu fui mandado pro mosteiro que tinha acabado de ter uma manada de elefantes soltos destruindo tudo, também lembro que eu fiquei bem tenso, né? Vários dias você fica com aquela memória clara que tipo, não, o elefante já apareceu, o elefante já apareceu, o elefante já apareceu. Aí chega uma hora que você cansa, né? Porque o elefante não aparece e todo dia aquela mesma história, larga a mão disso, né? Eu vou ficar preocupado com isso. Não vi mais elefante. E aí quando você tem que lidar com o assunto, você lida, ok, eu tenho que voltar pro meu CUT, eu vou voltar com a lanterna abaixo, não vou iluminar o mato, porque se o elefante estiver no mato, ele vai se irritar com a minha lanterna. Aí você lida com aquilo na hora que você tem que lidar, você não está preocupado com o elefante no meio do dia, na hora que você está no fim da pata ou coisa do tipo. Então isso dá para trazer para essa equivalência de morar numa cidade grande, que tem violência, que tem perigos. Andar com medo não tá certo, andar descuidado não tá certo. Tem que achar o ponto de equilíbrio. E não é o externo que vai garantir a sensação de segurança. A sensação de segurança vem da mente, não vem de fora. Então fica o convite de testar e experimentar essas coisas e olhar para essa mente nessas horas em que está acuada, que está apertada, que está pressionada. E vamos ver se não sai algo de bom disso. Às vezes é melhor do que simplesmente querer olhar para a mente em uma hora que não tem nada de tão pesado acontecendo. É simplesmente a necessidade, né? Que não é ser crítico, né? Tipo, é uma situação de vida ou morte, uma situação de tipo extrema. Aquilo força a mente a sair uma solução boa. Agora, se tipo tá no conforto, né? A mente não fica tão motivada a achar uma resposta, a achar uma boa solução para o problema. Então é isso. Fica o convite de experimentar, testar essas coisas.